Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do perfil Amiga Espírita. Estamos aqui com mais um texto maravilhoso do livro Sinal Verde, do Chico Xavier. Deixa eu chamando o pessoal que está online. De repente aí alguém quer ouvir uma palavra agora, está a fim de ouvir? A gente dá uma chamada, né? Quem sabe? Vamos vendo o pessoal entrando. Carol, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Betânia, também seja bem-vinda. Aloísio, boa tarde, amigo, seja bem-vindo. Gláucia, bem-vinda, boa tarde. Ju Hatsumi também, seja bem-vinda. E eu acho que tá faltando gente aqui. Minha Mames entrou também. Bem-vinda, Mames. Boa tarde. E o Luiz Carlos também acabou de entrar. Bem-vindo, pessoal. Boa tarde. Deixa eu acenando aqui pro pessoal que já chegou. Joselma, boa tarde. João Carlos, Patrícia. O pessoal já tá tudo aqui. É bom que o texto é longo, gente. A gente já começa, porque hoje o texto é mais longuinho. Vamos lá, então. Mais uma vez, né? Pelo terceiro dia, a gente vai falar do quê? Do quê? Né? Foi no recinto doméstico, ontem foi entre cônjuges e agora experiência doméstica. Então, vamos lá falar mais uma vez da vida em casa, né? Tão importante. Xanda, boa tarde, seja bem-vinda. Betânia, obrigada, viu, pelo aviãozinho aí para sua amiga, para Joselma. Espero que ela goste também. E vão participar, né, gente? O importante é sempre participar, ainda mais desse assunto, né? Todo mundo tem tanto para falar, tanto para ajudar. Vamos junto. Vamos lá, então. Vou começando aqui. Pessoal que for entrando, a gente vai dando boas-vindas, tá bom? Experiência doméstica. Ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. André Luiz nos lembra aqui, né? A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Então a gente fica muitas vezes reclamando, né? E falando que lá fora, né, a gente não tem ordem, a gente não tem compaixão com o próximo, não tem benevolência, o trabalho, né? Que ninguém se ocupa de nada útil. E vamos fazer a caridade. A gente fica tantas vezes olhando para fora, tentando encontrar essas justificativas e ações dos outros, né? Olhando para fora. E o André Luiz aqui na primeira frase já manda o recado, né? Começa dentro de casa. Então, se você não tem isso dentro da sua casa, se você não tem isso como objetivo dentro da sua casa, é melhor começar a ter. Ele fala que a parentela, né, é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Então, a gente não tem que se sentir obrigado, a gente tem obrigado a ajudar, obrigado a tolerar. A gente não tem que se sentir com esse peso nas costas, e sim a gente tem que ter a consciência que nós viemos juntos dentro de uma família e não foi à toa, né, gente? E é bem aquela pessoa que você tem a dificuldade, é aquela situação que você não concorda, né? Como diz a Betânia aqui, o desafio maior é no lar, porque é onde aparecem, né, os problemas. Mas ninguém tá preso a isso, e sim a gente tem que começar a compreender que uma vez que a gente fala que aqui é um cativeiro, que eu não vejo a hora de sair dessa casa, né? Quando a gente é solteiro e quer às vezes ter a nossa própria independência, mas a gente sempre vai ter o laço da nossa família, e se viemos junto, era pra gente ter pelo menos um convívio, né? Um convívio agradável, harmônico também, né? Na medida do possível, claro. Gabs Abreu, seja
Então, né, a gente tem que ter muita consciência das pessoas que estão convivendo com a gente. Nunca pensar que você está preso a uma determinada situação. Ah, só porque é minha avó, é minha mãe, é meu tio, eu sou obrigado a ajudar. A gente coloca um peso muito grande pra gente, nesse sentido de cativeiro, quando na verdade devia sim ser uma responsabilidade na nossa consciência, uma missão de você cumprir aquilo que estava no seu alcance, mesmo que seja uma coisa que seja muito mais obrigação como responsabilidade, preocupação e muitas vezes uma coisa que te incomoda, mas a gente precisa sim ajudar nessa parte da harmonia, né? Nós somos metade sempre, né, de uma situação, sempre uma das metades está com a gente, então só depende da gente, a gente tem um bom convívio. Luiz complementa aqui, né, devemos ter uma convivência no lar em que vivemos, exatamente. Aí aqui na próxima, né, aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. Então, a gente fica muito pensando, né? E a gente que é um pouco mais novo, mais assim, maduro, né? Vamos falar assim. A gente vem de uma criação de que muitas vezes você não podia questionar os mais velhos, mesmo uma coisa que você não concordava, né? E você tinha que ouvir, não tinha esse debate aberto para quem era criança. Criança, então, nem tinha voz, né? Imagina. E aí, quando cresce, parece que isso vira um ciclo, né? Aí os adultos crescem, passam a não ouvir quem é mais velho também, a não ouvir quem são as crianças, e as coisas não são assim, né? A gente é espírito, todos somos irmãos, estamos cada um no grau de evolução, e a gente pode sim aprender um com o outro. Hoje, com as crianças, a gente vê, claro, uma abertura muito maior da criança se expressar, de opinar, tão maior que às vezes falta também algum limite, a gente tem que ter essa consciência, né? E a gente tem que tentar aproveitar todos que tem essa possibilidade de contar uma história, de trazer uma vivência, né? Tudo é válido. A Xanda falando, Flavinha, é tão complicado em relação à relação parental. Somos colocados em teste, de fato. Pois é, né? Então a gente vem nessa situação mesmo para esse convívio e tudo tem algum motivo, né? A não ser, às vezes é você ajudar, às vezes é você aprender com a outra pessoa. Muitas vezes é a gente tentar conviver mesmo para reaver um débito, para ter esse reajuste, porque o final de tudo, lembre-se, é nós amarmos a todos, é nós sentirmos esse amor às pessoas. E quando a gente tem uma mágoa, um rancor, uma situação mal resolvida, seja nessa vida, seja de vidas anteriores, você fica com esse débito ainda a resolver. Né? Então é impossível você ter o amor pelo próximo e você ter um bom convívio se você tem ainda alguma amargura dentro de você. E a gente tem que se libertar, a gente tem que ter essa consciência e tem que se libertar. Nem que seja você com você mesmo um problema, né? Se a outra pessoa não tá pronta. Então a gente não pode se deixar, né? Se amarrar numa situação. Faz muito mal pra gente. Luiz falando que o mais importante no nosso lar é ter uma boa relação com a família, os amigos e até mesmo com os vizinhos próximos a nós. Com certeza. Aí André Luiz continua aqui. O lar é um ponto de repouso e refazimento. Nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Então, a gente, né, antes pensava o lar aqui, era um lugar que você chegava depois do seu trabalho, você chegava depois do seu estudo, e aí ficava um pouco difícil. Só um minutinho, peraí. Murilo, pode abaixar o volume, por favor, da boca? Ok. Silêncio, Murilo, por favor. Tá vendo, gente? Olha só, eu falando aqui do lar, repouso, refazimento, eu não tava nem conseguindo me ouvir.
E realmente, né, ó, pra você ver, a gente tem que tentar ter um convívio, né? E vamos voltando aqui. Boa tarde, Maria da Conceição. Boa tarde, Júlia. Eu não conseguia me ouvir, aí eu acabei, né, voltando aqui. Então ele é assim, um lugar era, né, um lugar de repouso, de refazimento. Hoje ele é um lugar de fazer live, né? É um lugar que o filho estuda, o marido trabalha, a gente trabalha e e aí a gente fica, né? Fica tendo tudo de uma vez dentro do lar e todas as coisas ao mesmo tempo. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como a gente fala com o outro, com a situação que a gente põe, né? A Patrícia falando que sentiu falta de ouvir ao longe a voz do Murilo. Agora eu tô ouvindo, adorei. Você tava ouvindo? Você tava ouvindo e eu não tava me ouvindo. Ele tava aqui cantando, né? Ainda bem, se a gente pensar, né? Ainda bem que estava bem, mas a gente tem, né, que tentar manter o equilíbrio nas coisas. Então fica um pouquinho difícil mesmo, né? Vamos aqui pro próximo. Quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Então, né, como que a gente está usando os nossos recursos dentro de casa? Como que a gente está passando essa educação para o nosso filho, para quem mora junto com a gente? Sabe que é engraçado até, né? Eu lembrei de desperdício, eu lembrei de lixo. E antes da pandemia, eu não costumava separar lixo reciclado. Eu não tinha mesmo, por pura preguiça, eu confesso. E aí, com essa questão, né, que eu moro em apartamento, são muitos apartamentos aqui na torre, então eu não queria descer tantas vezes, né, com o lixo, já que a gente fica direto em casa. E eu comecei a separar. Aí eu jogo, né, somente no lixo orgânico aquilo que a gente acaba usando mesmo ao preparar uma comida, né, uma casca, alguma coisa assim. E aí eu comecei a separar o reciclado para também, né, manter a casa um pouco mais limpa. E eu acostumei. E eu espero realmente que eu mantenha esse hábito, né? Porque é importante e são pequenas mudanças, né, que a gente fez. Eu já acostumei, foi uma coisa que ficou dentro aqui da nossa rotina. Então eu acho que mais para frente, né, assim que irem voltando as coisas, fazer o trabalho ou o estudo fora de casa, é um hábito que eu quero manter sim, porque eu achei muito importante. E a gente tem sim que usar, né, um bom recurso, ensinar a criança sim, que não é para deixar a comida no prato. E eu faço um drama aqui, falo, filho, tem tanta gente na rua, olha, tem uns amiguinhos, né? Lembra aqueles amiguinhos que a gente via no trabalho voluntário? Então, eles iam, nossa, ficar muito feliz de ver sua comida no prato. Eu faço um teatrinho aí, porque para ele perceber também, né? Porque nossos filhos, né, a gente que graças a Deus tem condição de ter comida, ter um teto, ter uma caminha, e eles vivem numa situação que eles não sabem o que passa lá fora, não sabem como as crianças passam, como as famílias, né, como é a realidade dessas famílias. E a gente tem que sim lembrá-lo sempre. Eu levo o Murilo, né, levava antes do isolamento, levava ele no trabalho lá com as famílias, com as crianças assistidas, então ele via essas crianças, ele via o gosto que essas crianças pegavam um pão, pegavam um leite, repetiam um leite porque não tinha jantado na noite anterior e nem saberia se até almoço ou não. O almoço certamente era o lanche que a gente dava depois, né, que era na parte da manhã. E aí a gente vai, né, tirando eles da bolha aos pouquinhos, porque quem tem a condição, né, de pagar uma escola, de colocar, de ter uma comidinha no prato, de sempre, né, ter aquilo, ai mãe, eu gosto de um todinho, eu gosto de um danoninho, e sempre tem disponível. Você vai no mercado e você, graças a Deus, consegue comprar. E são pequenas coisas, né, que parece que é muito normal, que todo mundo tem, eles crescem assim e não aprendem a dar valor. Então a gente sempre tem que ir lembrando, né? A Betânia aqui lembrando, a adoção desses bons hábitos são elementares para inspirar nossas crianças. É verdade, mas eu acho que o Murilo pegou mais rápido que eu, viu? Que uma vez que eu avisei, ele já sabia, é reciclado, não é? Esse aqui tem que lavar. E muito mais fácil. A gente que é adulto que tem dificuldade mesmo. Patrícia falando também que já separa, se sente bem em separar. Eu também, eu comecei a me sentir bem. Minha mãe já separa há muito tempo.
já tem costume. Eu mesmo que não tinha o costume, né? Pura preguiça minha, confesso. Dé Amorim, seja bem-vinda, boa tarde. E aí, né, André Luiz aqui. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Então, deixa eu até ler de novo. Benditos quantos se dedicam a viver sem incomodar os que compartilhem a experiência. Então, é sempre essa troca, né? Essa troca de experiência, a gente ter discrição também no que a gente faz, nos nossos atos, a gente mantém nosso ouvido aberto. A gente muitas vezes acha, se não é pelo amor, é pela dor. Mas às vezes a gente aprende pela experiência do outro, basta a gente, abrir os ouvidos. Então, uma pessoa te conta, olha, pensa bem, pensa direitinho, veja, né? Porque Deus, Jesus, manda por meio de outras pessoas, de outras situações para que a gente aprenda. E Ele não pode mandar por conta de uma experiência, alguém te contar, olha, eu fiz isso aqui parecido, não deu certo para mim, não faz por esse caminho não. Olha, comigo dá muito errado. Ou não, vai sim, que vai dar certo, porque para mim eu fiz desse jeito. E a gente tem que escutar muitos outros. A gente tem que escutar demais. E também, quando a pessoa vem te contar uma experiência ruim, também não ficar lembrando toda hora, ficar taxando a pessoa de uma determinada maneira só porque ela tomou uma atitude e que a gente não concorda. Então, muitas vezes a gente acaba até se afastando da pessoa. Eu já fui muito intolerante em relação a isso, das pessoas terem um determinado comportamento ou fazer alguma coisa que não me agradou, não fez legal, às vezes a pessoa não tá num bom dia, mas eu era muito intolerante em relação a isso. E pra mim, eu falava, acabou a amizade, não dá, assim não dá. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o incomodado somos nós. Quem se perturba somos nós mesmos, né? Não são os outros. Renata, seja bem-vinda. Maria da Conceição aqui, eu que agradeço, viu, pela presença, por estarem aqui, né? Deus abençoe todos nós. Vitor falando, verdade, pelo amor, pela dor e pela inteligência, saber observar, estar aberto e atento para absorver o que a vida tenta nos ensinar. Pois é, exatamente, né? Por que a gente tem que sofrer? Se tem alguém te dando um recado, se tem alguém de repente querendo te contar uma história, te dando um conselho, porque você pode sim receber o conselho, por que não? Né? Não vamos falar, se o conselho fosse bom não se dava, né? A pessoa falava, se vendia, sei lá como que fala, mas não é bem assim, né, gente? A gente tem que estar aberto sim. E a experiência de que pode parecer fracasso, né, o erro que a pessoa fez, às vezes é um alerta pra gente não errar. E a pessoa que te conta muitas vezes fica mais feliz podendo te dar um conselho e vendo que você não vai cometer o mesmo erro que ela. Então olha só que coisa boa, né? Além da gente ajudar nós mesmos escutando, a gente vai deixar outra pessoa feliz também por ouvir o conselho. E mesmo que aquilo não te sirva e que você ache nada a ver, não precisa falar assim com as pessoas, né? Nada a ver, não vou fazer mesmo, né? Não é assim, né? Vamos tratar as pessoas com um pouquinho mais de gentileza, ter um pouquinho mais de compaixão. Muitas vezes a pessoa tá abrindo uma situação para você, tá expondo uma coisa que não conta para ninguém. Então a gente tem que tentar entender a posição do outro, né? Evite as brincadeiras de mau gosto, que não raro conduzem a desastre ou morte prematura. Então, né, muito cuidado, né, com o linguajar. Acho que a gente começa aqui com o linguajar, com a maneira que a gente trata quem está dentro da nossa casa. Simplesmente ser mais consciente, ser mais atento, né, não se colocar ao perigo das coisas, né, simplesmente porque outras pessoas estão fazendo. A gente sabe, né, situação com armas de fogo, com armas brancas, situação em piscina, né, em praia, que muitas vezes por uma bobagem, por uma brincadeirinha inocente, a pessoa acaba tendo consequências, né? Então, todo momento a gente tem que escutar,
Sim, a gente tem que escutar a nossa consciência e fazer aquilo que é o mais correto. Não é porque a gente está em família, não é porque a gente está entre amigos que a gente, né, pode simplesmente fazer o que der na telha. E não é bem assim, né? O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Então a gente tem que sempre, né? Sempre fazer o nosso trabalho, o trabalho aqui, né? Sempre lembrando que é toda ocupação útil, né? Não precisa ser o trabalho que você tá lá numa empresa ou tá no lugar trabalhando, assim, um serviço. Não, qualquer ocupação útil. E a gente tem que fazer assim com dignidade, dentro da lei, respeitando as leis dos homens e respeitando também, né, as leis de Deus. E só assim que a gente consegue também essa independência, essa nossa consciência livre, consciência tranquila do que a gente faz, né? Mais 3 aqui, vamos lá. Esse é longo. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual. Que isso é obrigação de quem orienta. Mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre nas suas ideias e empreendimentos. Então aqui, né, ele fala muito sobre o respeito mútuo, né? Uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, que a gente tem dentro da doutrina espírita é realmente, né, a gente respeita o que cada pessoa pensa, respeita o tempo de cada um, e isso, né, Jesus nos ensina, e como a doutrina é com base nos ensinamentos de Jesus, então nunca vai ter uma coisa imposta, nunca vai ser algo que você vai querer obrigar a pessoa a fazer, né? Nem mesmo aqui dentro da doutrina, quando a gente fala de ritos e coisas que de repente a gente não se sente tão à vontade de fazer, como também colocar as suas ideias para algumas pessoas. Então eu aqui falo da minha experiência, o que eu senti, e ao mesmo tempo eu abro o canal aqui para vocês também se expressarem, falarem do que vocês sentiram. Então nunca é uma imposição, é uma reflexão, é uma leitura, é um estudar junto, é aprender. E também tem a questão do livre-arbítrio, né? Que cada um é responsável por aquilo que faz. Cada um tem a sua consciência. Claro que a pessoa pode muito bem saber que você é espírita, mas não quer dizer que eu vou ficar conversando sobre espiritismo com ela. Chego a conversar com amigos da gente que tem gente que é evangélica, que é doutrinadora, tem o católico também, é a mesma coisa, também doutrinadora, e aí a gente conversa com essas pessoas e você vê que tem muito mais coisas em comum, né, em relação, muitas vezes, as instituições, né, como elas lidam com as crianças, com o ensino, com a questão de Jesus mesmo, e a gente vai vendo muito mais pontos em comuns do que divergências para a gente acabar tendo algum tipo de discussão, e acaba sendo, na verdade, conversas muito saudáveis, né, se cada um respeita o outro. Então a gente pode sim ter conversas ótimas com as pessoas, muitas vezes pelo mesmo assunto. Eu lembro que até teve uma vez numa festinha a gente conversando e eu tinha acabado de ler Paulo Estevão. Eu tava assim, tava impressionada, tava muito feliz de ter lido o livro, porque eu fiquei muito admirada, né, com a história de Paulo de Tarso. E aí eu comecei a conversar com essa amiga, e ela é doutrinadora evangélica, de uma igreja evangélica, e a gente conversando, e ela também sabia muito, e a gente foi falando das passagens, né? Olha só, né? Olha a atitude dele, como ele foi, né? Por quê? Porque é a mesma história, é a mesma coisa. Então, a gente não fica nessa obrigação, né? Nessa imposição. Cada um escolhe a religião que lhe agradar mais. Cada um escolhe aquilo que você mais acredita, aquilo que você acha que está mais próximo da sua moral, da sua ética, daquilo que você quer fazer pelo outro. E tudo bem, né? Claro que quem tá dentro da família, quando a gente pensa aqui nas crianças, quando a André Luiz falou, é muito mais a gente dando uma base mesmo, evangélica, uma base dos ensinamentos de Jesus, e ensiná-lo. Eu nunca
eu nunca oriento o Murilo a ter uma obrigação, né, perante isso. Então, para mim, tem que ser uma coisa que esteja bom para ele, que seja uma coisa natural, que ele busque gostar. Porque hoje ele tem 5 anos, mas se eu fico forçando ele, daqui a pouco ele vai entrar na adolescência e aí vai começar a não gostar e não vai querer mais buscar. E aí vai ficar uma coisa maçante, chata, que com o passar do tempo vai se tornar, na verdade, mais um trauma do que uma educação, né? Do que uma base evangélica. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse limite, né? Oferecer essa formação espiritual, mas também deixar livre, né? Deixar a obrigação de você entender as lições, né? Aqui a gente usa todo momento tem algum exemplo, mas também deixar ele à vontade, né? Para que depois seja feito de maneira natural, porque nada a gente adianta forçar, né? Isso é uma orientação. Eu não nasci né, com família espírita, fiz catecismo, fiz primeira comunhão, estudei numa escola que tinha ensino religioso, que na verdade a dona era evangélica, mas ela não colocava nada em relação assim à igreja na escola, era mais um ensino religioso geral, né, parábolas de Jesus e tudo mais. Então eu sempre gostei, acho que até por conta disso, né, por já ter esse costume, né, já ter essas aulas de ensino religioso, li o Salmo 91 todo dia que começava a aula, então já era algo que para mim já se tornou natural, né, e para mim é tudo muito interligado, então a gente não precisa ficar se preocupando, né, com isso. O importante é a gente entender, assim, os ensinamentos de Jesus e tentar colocar todas essas palavras que a gente tem na Bíblia, que a gente tem no Evangelho, que a gente tem nas obras, né, de Kardec, de Chico, tentar colocar na prática. Isso que é o mais difícil, né? Boa tarde, Vera, seja bem-vinda. E aí, André Luiz aqui na penúltima, né? Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Então, né, a gente imaginando lá no começo, né, que a Betânia falou, né, que é o mais difícil é no lar. Então, se a gente tem aqui 8 ou 10 pessoas próximas, que em teoria são as mais difíceis que a gente tem que lidar, né, porque nós somos da família, nós convivemos, nós temos essa responsabilidade e essa missão. Então, como é que, se a gente não se entender com essas pessoas de dentro da nossa casa, de dentro da nossa convivência, como eu vou cumprir, né? Uma benevolência com todos, um amar a todos, entender a todos, se nem dentro de casa eu tô fazendo. Então a gente muitas vezes se propõe numa caridade, num trabalho voluntário, fora de casa, ir ao centro e participar no centro, sei lá de quantas coisas mais, mas e dentro de casa? Você tá tolerando as pessoas? Você tá entendendo, compreendendo, respeitando? Você está sendo útil para essas pessoas? Você vê alguém com dificuldade, simplesmente você vai embora ou não? Ah, não, hoje a gente vamos ficar em casa, vamos dar um suporte. A gente está abençoando, colocando essas pessoas dentro das nossas orações, ou simplesmente a gente está suportando, né? Suportando e aguentando aquela situação. Então a gente tem que rever muito como que é esse nosso convívio com as pessoas. Ah, são as pessoas, né? Então são as pessoas mais difíceis que a gente vai ter que lidar. Porque são pessoas que te conhecem, que são próximas, que sabem dos seus erros, que muitas vezes no momento de nervoso pode te lembrar de uma coisa que você não gosta de ser lembrado. E aí, como é que a gente vai fazer? Como a gente mesmo vai lidar com isso, né? Porque não dá pra sair mudando o outro. Não dá pra sair querendo mudar a casa. Não, a gente tem que mudar a gente. Quando a gente faz terapia, o que acontece? Você expõe uma situação e aí você tem que entender aquela situação e como você lidou e você mesmo tentar perdoar essa situação dentro de você. A terapia ou qualquer coisa desse tipo, uma constelação familiar, igual estavam falando esses dias lá no grupo, os meninos devem lembrar que nunca é você ir conversar com a pessoa, né? Não é você resolver, você tem que resolver com você mesmo.
para entender. Para, claro, numa oportunidade você tentar se conciliar, mas no primeiro momento não, você tem que perdoar essa situação e nós ficamos amarrados, né? Então, olha a dificuldade que a gente tem aqui com a gente, né? Luiz falando, devemos sempre viver em união com o próximo e até mesmo com a nossa família. Com certeza, primeiro com a nossa família, sempre ser útil. Se alguém tem uma dificuldade, não importa como, gente, é família, né? Igual quando acontece, né? Deus me livre, mas quando acontece um enterro, um velório, e você tá no seu trabalho, você tem a dispensa, você tem essa possibilidade, e quando você tem uma dificuldade, uma doença em família e precisa acompanhar alguém, também a gente tem que se permitir, sim, doar o nosso tempo. É o tempo mais importante que a gente tem aqui com a família, senão cada um viria sozinho, né? A gente nasceria do ovo, né? Simplesmente, né? Do ovo, do chão, da terra, né? Que nem os legumes, verduras e tudo mais. E a gente sairia de uma árvore. E não, né? A gente vem porque a gente precisa conviver em sociedade. A gente precisa um do outro para evoluir. A gente precisa, às vezes, daquele parente que tá te lembrando que você era assim em um outro momento, né? Que você deu, de repente, uma escorregada, de um tropeço, né? Claro que dói muito isso. Dói demais você ver as pessoas que a gente ama com as suas dificuldades e muitas vezes não te ouvindo. Mas é só assim que a gente aprende, né? E é só assim que a gente pode ajudar o outro também. Aloísio falando, conhece-te a ti mesmo, eis o grande desafio. Pois é, né? Betânia falando, às vezes uma explosão de raiva não tem nada a ver com o outro. É reflexo de um problema mal resolvido em nós. Então, e a gente sempre explode com quem não deve, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho essa capacidade, assim, extrema. Quando acontece alguma situação dessa, muitas vezes são várias coisinhas, né? Vários pouquinhos, vários nada que se juntam e viram uma explosão e você explode ali, ó. Você sai fazendo estrago perto de quem não tem nada a ver com o assunto. Mas enfim, é uma coisa que a gente, né, tem que resolver mesmo com a gente, né, Betânia? Luiz falando, vamos nos respeitar a todos, sem discussão, sempre em paz, na harmonia, no respeito, porque assim vamos ter uma boa convivência, com certeza. E aí, né, o André Luiz termina aqui com a frase, muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Peraí, eu vou fazer uma pausa dessa, depois que eu li aqui. Com essa... Vitor, dá uma conversada com a minha mãe, por favor, já aproveita aí que tá nos comentários. Ela confirma, tá? Tem calma que nenhuma não. Isso aqui ajuda também. É muita ajuda, muito trabalho. Não sou assim não. Pra você ver, né? Mas minha mãe é minha testemunha, como eu sempre falo. Ai, viu? É complicado, né? A gente se coloca às vezes numa live, numa posição aqui, a pessoa fala, nossa, ela tá falando. É fácil falar de calma em família, né? Ela nem deve ter problema, né? Ela deve ficar calma, é tranquila, é serena. Ela tá falando com a maior calma aqui pra gente, né? Não é assim não, gente. Não, eu comecei essas lives exatamente por isso. Porque para eu manter esse equilíbrio, que eu estava me desequilibrando. Então aí você já vê o começo, né? Mas vamos finalizar aqui. E aí, né, fala aqui, né? Homenagear carinho e dedicação no mundo familiar por conta de crimes e suicídios. Então a gente tá pensando aqui, né, aquelas situações passionais, quando a pessoa comete um crime, ou às vezes por conta de ciúme, por conta de uma mágoa mal resolvida, porque quando eu penso muito em suicídio, né, a gente pensa em pessoas que, claro, não têm a consciência do que é a consequência de um suicídio, né, que o Lourenço faz lives lindas em relação a esse tema, vale até a pena quem quiser segui-lo. Ele faz trabalho 11 da noite todos os dias. E a pessoa, muitas vezes, essa questão do suicídio,
ela pensa que é a fuga, né? Pensa que é uma fuga da situação que ela tá vivendo e que ela vai descansar ou que ela vai se livrar desse problema. E a gente sabe que as coisas não são assim. Os crimes também, os crimes geram débitos, né? Com as pessoas. Trazem muita tristeza e mais dívidas. Então nós estamos aqui todos encarnados porque nós temos pendências, nós temos dívidas a receber, a resgatar. Nós temos tudo ainda a reaver. Senão nós estaríamos no mundo espiritual ajudando de lá. Mas se eu tô aqui encarnada e vocês também estão, é porque a gente já tem essas dívidas aí, essas pendências. Acredito que ninguém aqui tá em missão de renúncia, né? Que já é muito bom. Então eu vim só para ajudar mesmo quem é próximo. Eu não conheço ninguém, eu também não sou. Então a gente sempre tem as nossas lutas, sim, as nossas sombras. E aí você pensa, né, num crime, num suicídio, é você aumentar exponencialmente a sua dívida. É você colocar ainda mais gente em volta para você reaver. E isso, gente, não é carinho. Isso não é dedicação, isso é desequilíbrio, é falta de informação, é falta de acolhimento, de apoio, de entendimento. E a gente tem que estar muito também atento a todos os sinais dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Mudança de comportamento das pessoas, das crianças, dos jovens, dos idosos. Então, muitas vezes, uma euforia que não faz muito sentido, um recolhimento para os jovens, uma vontade de não viver mais um dia para os idosos. O que eu tô fazendo aqui, todo mundo que eu conheço já foi embora. Então, a gente tem que estar muito atento a essas pequenas frases que as pessoas da família soltam e que muitas vezes passa batido, né? Porque você tá pensando em outra coisa, né? Quantas vezes alguém fala pra você, você nem sabe que tá confidenciando uma coisa super importante e a gente tá aqui, né, no celular, nem prestando atenção. E se isso for um alerta? E se isso for um pedido de socorro? Então, a nossa obrigação com os nossos familiares é isso. É estar atento aos pequenos sinais, né? Hoje aqui, a nossa maior preocupação é com o Murilo, que é criança, que fica o dia todo em casa, que não tá tendo aula, que tem, claro que tem a vontade dele de gastar energia de um menino normal de 5 anos. E a gente não se preocupa? Claro que a gente se preocupa. É o nosso ponto principal, é onde a gente para tudo aqui muitas vezes e vai conversar, e vai brincar, vai dar um jeito, porque é a nossa missão, sim, tanto de pais como de familiares. Minha missão faz parte de conversar com a minha mãe, conversar com a minha sogra, ver como elas estão, como as pessoas próximas estão, se tá todo mundo bem. Então, gente, não é peso, não é cativeiro, não é nada. É responsabilidade, é missão. Embora nós tenhamos a nossa caminhada individual aqui na evolução, nós estamos juntos aqui por algum motivo. Então a gente tem que pensar muito nisso. A gente não vai resolver todas as coisas sozinhos. Se a gente pensa aqui que está lendo conteúdo, lendo um livro, só para simplesmente evoluir e você aprender, não é assim. A gente tem que ouvir, aprender e praticar com o próximo. E esse praticar que é o mais difícil, né? Decorar qual é a passagem, qual é o livro, qual é o capítulo do evangelho, qual é a pergunta do livro dos espíritos. Isso é fácil. Isso aí uma hora ou outra você decora, você faz uma colinha, isso é o de menos. Agora, e a experiência na prática? E a vivência? E como a gente faz isso, né? Olhando os nossos próximos. Por que André Luiz fala tanto aqui 3 vezes, amanhã também tem mais, 3 vezes falando sobre experiência no lar, os familiares, as pessoas próximas? Por quê? Porque isso aqui é das nossas missões mais importantes que a gente tem aqui. Nossa missão não é fazer faculdade, conseguir um emprego e virar milionário. Nossa missão não é sair distribuindo caridade, sopa e só fazer isso para lá fora.
Não, a nossa missão começa aqui dentro, com a gente e com as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família. Se você veio aqui e fez tudo de bom para fora e não resolveu o que você tinha que resolver aqui dentro, com as pessoas que estavam aqui e simplesmente você empurrou com a barriga porque dava muito trabalho se reconciliar, você vai vir de novo para resolver essa pendência. Você vai vir novamente até que você aprenda o que é o verdadeiro amor, o que é o amar ao próximo e como a gente vai conseguir. O que é trabalhar para o bem, não é aquele bem seletivo, né? Eu só quero ajudar quem está disposto a ser ajudado. Eu só quero ajudar o necessitado que estende a mão. Não é assim. Eu tenho que ajudar todo mundo que está na minha possibilidade e fazer muito mais por aqueles que são meus familiares, as pessoas que estão próximas, que moram comigo, porque é mais importante, a responsabilidade é maior, não é ao acaso que estamos aqui juntos. Certo, gente? Natália, boa tarde, viu? Bem-vinda, não tem problema, depois você pega o começo. A Luísa, a minha mãe falando que tá bem mais calma, tá vendo? Ó, minha mãe é testemunha. Reflexões, Aloísio. Flavinha, seu nome é calma, seu nome é paciência, né? Nem longe, nem de pertinho, né? Nem nada. Ana Simon, boa tarde, querida. Bem-vinda, viu? Muito bom tê-la por aqui também. Luiz falando, vamos escutar a palavra do Senhor, que assim vamos aprender muitas coisas boas e esquecer as coisas ruins. Sim, aprender e praticar é sair daqui e pensar no que eu posso fazer, porque tem mais próximo de mim. Não ficar pensando que o centro vai voltar a trabalhar e vai voltar a abrir e eu vou poder ir lá trabalhar. Não, a gente tem que perceber que o trabalho é aqui dentro de casa, o trabalho é com a nossa família, o trabalho é com quem está mais próximo, com nós mesmos, né, também, principalmente. Então a gente tem que levar essa lição sim pra gente, né? E deixa eu agradecer todo mundo que tá aqui, já vou finalizando que já tá tarde, pra Chuchu, Aloísio, Gláucia, Natália, João Carlos, Vitor, Rosana, Ana Simon, Vera, Patrícia, Renata, Mames, Carol, Ju, Luiz Carlos, Joselma, Maria da Conceição e Kelly. Muito obrigada, viu, gente, pela presença de vocês, por termos lido aqui esse texto tão longo, né? Espero que tenham refletido, assim como eu também refleti muito. E vamos, né, tentar dar o nosso melhor para que a gente consiga, sim, ter mais amor na nossa vida, ter mais amor dentro do nosso coração e ficarmos bem com nós mesmos, né? Então vamos pensar aí qual vai ser a nossa contribuição do dia, o que a gente pode fazer de diferente, né? Conto com vocês também e eu conto comigo também, né, que escutei tudo isso. Obrigada, viu, gente? Então, espero vocês até amanhã, 1h30 da tarde, tá bom? Beijo, tchau, tchau e fiquem com Deus. Tchau!